Sexta-feira Santa, como é importante esse dia para todos nós cristãos. Acompanhar passo a passo tudo aquilo que Jesus percorreu até chegar ao Calvário. Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a fazer essa caminhada com Jesus. E hoje, de modo muito especial, a TV Aparecida quer acompanhar esse passo de Jesus, a paixão segundo Santo Afonso Maria de Ligório. Esse homem tão importante para nós, que trouxe, digamos assim, a essência do que foi a paixão de Jesus. Isso é muito importante para a nossa vida, que nós possamos então, meditando o passo a passo da paixão de Jesus junto com Santo Afonso, que nós possamos então vivenciar realmente o que significa todo esse mistério de Jesus, todo esse sofrimento dele, tudo que foi o mistério da sua encarnação, da sua vida, morte e ressurreição. Hoje Jesus está ressuscitado, mas ainda não conseguimos perceber lá no fundo de nós o que é esse mistério da encarnação, o que é essa presença de Deus dentro da vida humana. É a partir daí que nós vamos refletir a paixão segundo Santo Afonso. E eu gostaria de começar exatamente com um texto de Santo Afonso Maria de Ligório, ele que fez composições belíssimas. Ele fez assim uma cantata que pode ser representada, em que ele imagina a alma encontrando-se com Jesus no caminho da cruz. Essa alma, ela é o símbolo, é a representante de toda a humanidade, de cada um de nós. É como se nós nos encontrássemos com Jesus, carregando a sua cruz para morrer pregado nessa cruz. E vejam bem os versos de Santo Afonso, que já traz o significado mais profundo da paixão segundo Santo Afonso. A alma se encontra com Jesus, sofrendo com o peso da cruz. E ela pergunta: aonde vais, Jesus? Eu vou morrer por ti. Eu vou morrer por ti. Por mim, até a morte. Irás, meu Senhor querido, eu quero ir também contigo. Contigo eu vou morrer. Não, diz Jesus, fica em paz. Entende o amor com que te amo e após a minha morte, recorda-te de mim. E diz mais ainda Jesus, fica em paz e em prova do teu amor sincero, dá o coração inteiro e guarda-me tua fé. Sim, meu Senhor, diz a alma, meu bem, meu coração entrego, e tudo que eu sou, tudo te dou, meu Senhor e meu Deus. Essa é a síntese de toda a paixão segundo Santo Afonso. Vejam bem que nós sempre tivemos no nosso imaginário, no nosso modo de pensar a paixão, nas religiões, e até muitos católicos, muitos cristãos, certos movimentos, insistem em imaginar um Deus todo-poderoso, que está lá no céu, irado, raivoso, querendo se vingar da humanidade que peca tanto, que faz tantas misérias e atrocidades no mundo, e ofendeu esse Deus todo-poderoso, infinito, e que nenhum ser humano seria capaz jamais de expiar esse pecado. Então, ele enviou o Filho para se tornar um de nós, que é infinito, o Verbo eterno, e esse Filho então vai ter, digamos assim, a capacidade de expiar. Não é esse o pensamento de Santo Afonso, absolutamente. O pensamento de Santo Afonso é de que Jesus não pôs as cruzes às costas, não foi pregado na cruz por obrigação, forçado, muito menos para expiar seu Pai, porque seu Pai é um Pai de infinita misericórdia, Deus de toda consolação e de toda compaixão. Ele fez isso por amor. Prova de amor maior não há do que dar a vida pelo irmão. E Jesus aceita. Jesus se entrega. Ninguém tira a minha vida, sou eu que entrego essa vida, sou eu que ofereço ao Pai a minha vida e ofereço como se toda a humanidade estivesse se entregando nas mãos do Pai com toda a confiança, provando que é capaz de amar. É esse o grande convite de Santo Afonso, é essa, digamos assim, é aquilo que explica esse mistério da cruz, tão difícil da gente entender. Por que levar Jesus até a morte na cruz? Ele aceitou. Não era o que ele desejava. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas era exatamente o momento em que ele podia dizer assim: eu falei tanto de amor, de compaixão, de
entrega da vida, de sensibilidade profunda diante de cada ser humano que sofre. Pois bem, esse amor eu trago no meu coração, eu sou capaz de oferecer a minha vida por amor. E esse amor que é ágape, que é doação, que é sacrifício da vida, que é capaz de assumir o inevitável para que nós tivéssemos dentro de nós essa fé profunda. O Deus em que eu acredito é um Pai de infinita misericórdia. O Deus em quem eu acredito é um Verbo divino que tanto me amou, que se fez um de nós, penetrou na nossa vida, viveu a nossa existência do nascimento até a morte na cruz. O Deus em quem eu acredito é um espírito de amor. E é nesse amor que eu quero viver, é esse amor que eu quero dar como resposta a esse Deus que tanto me ama. Guarde isso no seu coração para que a gente possa acompanhar cada passo de Jesus até o momento do seu sacrifício na cruz. E é assim nessa saudação, o tempo que nos abraça, o tempo que traz uma tradição, o tempo que traduz para nós, o tempo em Deus, Deus no tempo. Assim, os santos se envolvem numa realidade de amor que passa pela Sexta-feira Santa. Não tem como sentir dor nesta Sexta-feira Santa, porque nos identificamos com o amor que se entregou por nós. Quando o Padre Ulisses citou Santo Afonso Maria de Ligório, quem o conhece lembra de sua infância, lembra de seus pais, de sua família, a família que desperta no berço já a atenção, o cuidado que Deus tem com a humanidade, o cuidado que Deus tem com o simbolismo da vida, o cuidado que a própria vida tem com a vida que gera. Então nós viemos desta vida, de sair de dentro do ventre materno já é uma dor, nos separamos. Choramos a saudade da proteção, do que envolve, do que nos traz aconchego, calor humano. Qual é o choro de Deus? Onde está a sua dor? O que isso identifica para nós? Queremos conhecer para amar, mas antes de tudo é viver bem. O medo talvez possa nos envolver, a incerteza possa nos envolver, mas em meio a tudo isso, existe uma saída, existe um desafio, existe um horizonte, existe a esperança. Nos calamos, silenciamos para buscar respostas que não estão à distância, no alto, mas dentro do próprio coração, da própria alma. Uma alma que anseia por respostas, respostas que anseia por alguém que a busque, perguntas que renasce depois que acordamos. Assim caminhamos diante do desconhecido. Conhecer para amar. Então, por que não caminhar ao encontro do que nos desperta pensamentos e emoções, mas acima de tudo uma verdade que aconteceu. Diante da cruz, muitos caminharam, mas poucos quiseram conhecer, rezar, partilhar do silêncio, ouvir o grito ou a dor. Eis aí, porque onde estás? Ou somente algo que pinga no chão, mancha aquela terra e nunca mais perde a cor, porque ali está o verdadeiro amor. Ó flagelos, ó espinhos, ó cravos, ó cruz, ó chagas, ó tormentos, ó morte do meu Jesus. Vos amo muito, me forçais e obrigais a amar a quem tanto me amou. Eu protesto, não quero mais viver senão para vós e fazer tudo o que quereis de mim. Ó meu Jesus, ajudai-me, fazei que eu vos agrade inteiramente e sempre, no tempo
e na eternidade. Ó Maria, minha mãe, rogai a Jesus por mim, para que me conceda o seu amor, já que outra coisa não desejo nesta e na outra vida, que amar a Jesus. Amém. Estamos todos nesta Sexta-feira Santa aos pés da cruz, contemplando aquele que foi pregado nessa cruz por nosso amor. E que não pede de nós que tenhamos dó, que choremos, Ele pede de nós uma resposta de amor. Porque é como se Ele estivesse dizendo para mim, para você lá do alto da cruz, ninguém te ama como eu te amo. O sofrimento atroz, terrível de Jesus, essa tortura que Ele sofreu até o último suspiro, num certo sentido é a síntese de tudo que Ele sofreu de desprezo, de rejeição, ao longo de toda a sua vida aqui na terra, no meio de nós. Acolhido pelos pobres, pelos doentes, pelos enfermos, por aquela pessoa de boa vontade, pecadores, pecadoras. No entanto, aqueles que deviam acolhê-lo de braços abertos, que eram os representantes da religião, foram aqueles que tramaram e o levaram até essa tortura, esse sofrimento, essa condenação pior que existia naquele tempo, ser crucificado como o pior dos facínoras, o pior dos bandidos. Então é tão importante perceber, entende, a dor que Jesus sofreu no seu corpo, mas a dor terrível que Ele sentia no seu coração pelo desprezo, por essa incapacidade de abrir o coração à sua palavra. Porque todo mundo queria, sei lá, um Messias, um Cristo que fosse soleríssimo, importantíssimo, poderosíssimo, e não esse humilde carpinteiro de Nazaré. Esse desprezo estava ali, nas chagas que Ele estava sofrendo na cruz, não é mesmo? Espiando, digamos assim, tudo aquilo que nós cometemos com o nosso corpo, com nossas mãos, com nossos pés, com nossas palavras, com tudo que Deus nos deu de potencialidade, e nós pecamos. E Jesus então sofre terrivelmente em cada um, nos pés, nos braços, em todo o seu corpo lacerado pela tortura. Ele sofre os pecados que a gente comete constantemente. Ao mesmo tempo, o desprezo que Jesus sofreu, Ele consegue ter aquela serenidade de quem está cumprindo a vontade do Pai, de quem está, digamos assim, longe de pensar numa vingança, numa desforra em cima do ser humano, pelo menos em cima daqueles que estavam ali praticando aquela barbaridade. Não. A palavra de Jesus é sempre aquela: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E é nesse amor imenso de Jesus por nós, nessa oferta total da sua vida, não é mesmo, que Ele quer, fazer da cruz, a gente poderia dizer assim, um ímã para atrair. Não para que a gente venha sofrer com Ele, mas para a gente deixar-se atrair pelo amor que brota desse sangue que escorre, dessas feridas abertas, de tudo aquilo que é terrível, é horrível. Por tudo que o ser humano ao longo dos séculos sofre, nas injustiças, na violência, nas guerras que nós vivemos hoje, está ali tudo no corpo daquele crucificado. O Filho de Deus, feito homem, o Filho de Deus pregado na cruz, o Filho de Deus que, de braços abertos na cruz, parece que tenta abraçar o mundo inteiro. Parece dizer para nós: vocês vão ter, através da minha vida, da minha morte e ressurreição, uma redenção copiosa, que vai chegar para todos, de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. É essa redenção copiosa, abundante, superabundante que Jesus nos oferece a partir da sua cruz. E é importante então que Jesus, digamos assim, para simbolizar
a universalidade da salvação que Ele oferece, tem uma figura bonita ao lado dele, aquele ladrão pregado à sua direita. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E do coração do Cristo brota para aquele ladrão, mas brota para todos nós essa palavra bonita. Eu quero ouvir, você quer ouvir um dia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Gente, é esse o nosso Deus e não existe outro Deus. Joga fora da sua fantasia todas as ideias atrapalhadas de um Deus que não vê o que eu sofro, que não sabe o que eu passo, de um Deus que a gente de vez em quando quer que seja a causa das desgraças do mundo. Não existe esse Deus, existe um Jesus pregado na cruz, morrendo por nós, assumindo as nossas dores e trazendo uma esperança de vida que vai muito além de tudo aquilo que nós poderíamos jamais imaginar em nossa vida. O que é que a gente pode responder a Ele? Mais uma vez eu digo para você, Jesus não está precisando que a gente tenha dó dele, mas Ele está precisando da nossa resposta de amor. E o amor por Ele é um amor que se estende a todos aqueles que Jesus ama e amou nesse mundo. É o amor que nós temos pelos enfermos, pelos pobres, pelas pessoas em dificuldade, por todo mundo que está passando por alguma situação difícil. Não esqueça, Jesus está presente em cada sofrimento, em cada dor, em cada lágrima. Jesus está ali, ao lado da pessoa que está lá no hospital, daquele que vai passar por uma cirurgia perigosa. Jesus está ao lado daquele que já não tem, está numa cadeira de rodas, daquele que já não tem esperança de se refazer. É Jesus. E cada bom dia, cada boa tarde, cada visita, cada momento, cada assistência, cada cuidado que eu tenho, é exatamente a minha resposta a esse Jesus pregado na cruz. Se Ele nos amou tanto, por que nós não podemos amar o nosso próximo, ao menos um pouquinho? E nesse amor, a gente se desprender, a gente ser uma pequenina presença desse Jesus maravilhoso ao lado de cada irmão e de cada irmã. É isso que Jesus nos pede. Não precisa ter dó de Jesus, mas tenha muito amor a Ele através do amor, do cuidado que você tem pelo seu próximo. É assim que Nossa Senhora está aos pés da cruz, é assim que Nossa Senhora até hoje também nos assiste e cuida de nós. Imite Maria e com Maria seja uma resposta de amor de Jesus a toda a humanidade. E assim, quando estendemos a mão, quando recolhemos as mãos, talvez o estender seja muito mais para aceitar ajuda do que para ofertar algo que possa saciar. Qual o papel de Deus nisso tudo? Deus estende a mão para as duas coisas. E qual seria a nossa resposta? Qual o momento que eu entendo isso? Que não é dó, que não é dor, que não é desespero, mas é mergulhar numa teologia, talvez até de troca, talvez até de um pedido. Que a troca possa ser então, olha, eu recebi tanto e não ofereci nada, este é o momento então que eu quero ofertar algo de mim. E para quem vou? Para onde eu vou? Vou ao encontro da pessoa humana, sem julgar. Não quero matar aquilo que a pessoa tem de sonhos. Não quero saber em que você acredita ou o que você faz. Só quero entender uma coisa, você é filho de um mesmo Deus. E esse Deus que nós rezamos hoje não está morto, mas está nos ajudando a refletir sobre esse silêncio da morte, que eu não fujo. Eu saio do meu quarto escuro e vou ao encontro de um oceano, de uma praia, para ver o nascer do sol. E só vou entender que a noite acaba se eu consigo dormir. Eu tiro todas as luzes que ofuscam o meu olhar. Paro de fugir. E entendo que a palavra de Deus então vem aí para dizer, desperta. O Senhor é teu pastor. E se caminho envolto ao encontro de um símbolo, de um sinal, talvez eu encontre 30 moedas.
Talvez eu encontre um martelo, talvez eu encontre até mesmo uma coroa de espinhos. Mas o verdadeiro encontro está na alma, no coração, na atitude de amar. E nunca deixar de dizer: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ah, meu Jesus, por quem foram cravados vossas mãos e vossos pés sobre esse madeiro, senão pelo amor que tinhas aos homens? Vós quisestes, com a dor de vossas mãos traspassadas, pagar todos os pecados que os homens cometeram pelo tato. E com a dor dos pés, quisestes pagar todos os passos que demos para vos ofender. Amém. Paixão de Jesus segundo Santo Afonso. Essa meditação que a gente está fazendo junto com você nesta Sexta-feira Santa. Olhando para a cruz. Essa cruz que muitas vezes eu me pergunto por que nós insistimos em deixar o crucifixo. E às vezes eu penso porque até hoje as atuais gerações ainda acham que Jesus Deus é a causa de muitos males que acontecem no mundo, entende? A gente de vez em quando cobra de Deus. Será que Deus, por que não fez isso? Por que não me arrumou aquele emprego? Por que não me curou daquela doença? Por que permite essas guerras? Nós não entendemos nada desse mistério de um Deus que tanto nos amou e que mostrou que Ele é absolutamente impotente para querer castigar alguém, para jogar uma bomba sobre aqueles que nós não amamos, achamos que estão fazendo coisas erradas. Não existe esse Deus. Ele continua crucificado por nosso amor. E é bonito você ver, por exemplo, na última ceia, como Jesus mesmo deu o significado do que ele ia enfrentar logo em seguida, né? Ele toma um pedaço de pão e diz para os seus discípulos: tomem, comam, esse é o meu corpo que eu vou entregar por vocês. Pega aquele cálice de vinho para dizer: tomem, bebam, esse é o sangue que eu vou derramar por vocês. Esse é o sangue de uma aliança eterna que eu quero fazer com a humanidade. Então ele deu o sentido de entrega total da sua vida. Por isso que a Santa Eucaristia é sempre um momento que a gente repete aquela última ceia. Lembra-se da entrega total do sacrifício dele, mas é principalmente um sacramento de Jesus ressuscitado. Ele venceu. É ele que foi consagrado pelo Pai para ser o nosso Santíssimo Redentor. E não temos outro nome no qual nós possamos ser salvos, senão no nome de Jesus Cristo, Filho de Maria, nosso Deus e Senhor. Guarde isso no seu coração, porque se a gente consegue perceber isso, já dizia São Francisco de Sales, esse amor de Jesus tão louco por nós, ele nos constrange, ele nos joga contra a parede. Afinal, o que você faz diante de tudo isso? Vai chorar? Vai lamentar? Vai reclamar das dificuldades que você encontra na sua vida? Antes de reclamar, joga o seu olhar em cima deste homem crucificado e pense até que ponto chegou o amor que ele tem por você. E veja, minha gente, São Pedro tem uma expressão muito bonita. Ele nos redimiu, não a preço de ouro, de prata. Ele nos redimiu a preço do seu sangue. Ele derramou esse sangue para nos resgatar. Quase que Jesus queria fazer uma transfusão de sangue, tirar de nós esse sangue contaminado que às vezes temos dentro de nós e colocar em nós o seu sangue feito de total doação, de puro amor, né? E é importante que a gente perceba que na essência, digamos assim, do pecado do ser humano, diante de tudo isso que Deus fez, desde a criação até a redenção por nós, a essência do pecado é a triste ingratidão de quem não acolhe, rejeita, assim como aqueles
Aquelas autoridades do tempo de Jesus o rejeitaram, não acolheram, porque não queriam perder a sua capacidade de ambições que eles tinham, de dominação sobre todo mundo. Essa ingratidão que recusa Jesus para manter o próprio ego, para manter as próprias ambições, as próprias loucuras, essa é a essência do pecado. Recusar o imenso, infinito amor que Deus tem por nós, provado pela encarnação do seu Filho bendito e provado pela entrega total que Jesus fez da sua vida, sofrendo todas as torturas que sintetizavam, que reuniam tudo que um ser humano, ou todos os seres humanos juntos, sofrem nesse mundo. Jesus viveu tudo isso. E ninguém pode chegar diante de Deus, Filho de Deus, Jesus, e dizer: você não sabe o que eu estou passando. Meu Deus do céu, é uma ignorância total da nossa parte. Ele passou, Ele sabe. Cada instante da nossa vida, cada tentação que nós passamos, cada sofrimento, cada dor, Ele sabe, Ele passou no seu corpo tudo isso. Não seja ingrato com nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma gratidão profunda, todo dia agradeça a Ele, esse amor infinito, entende? Ele quer ser o Rei da nossa vida. Seria tão bonito que a gente pudesse dizer assim: eu pertenço a nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser todo dele. Eu quero, de alguma forma, dar uma resposta de amor. Quando você lê a vida dos nossos santos e santas todos, né? Eles vivenciaram isso, uma loucura de dar uma resposta de amor a quem tanto me amou. E de fazer da vida uma consagração total a nosso Senhor Jesus Cristo. E saber que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa abundância já é para estar aqui presente conosco aqui na terra ao longo da nossa caminhada, porque a vida é gostosa de ser vivida quando ela tem um sentido, um significado, um foco, ela nos faz caminhar sempre em frente. Vida em abundância é a vida eterna também, ressuscitar com Jesus. E assim, quando levanto as minhas mãos para o alto e procuro o dedo de Deus para tocar nos meus, segurar as minhas mãos e fortalecer a minha fé, essa passagem de São Paulo Apóstolo, que Cristo vive em mim, também fortalece a minha caminhada de pensar: tudo posso naquele que me fortalece. E o que me fortalece hoje? Ó Santo Afonso, lembrado em instantes, o que fortaleceu a tua infância? O seu correr ao encontro da mãe, pedindo socorro por algo que o machucava, perguntando de seu pai, recebendo-o de volta do trabalho, nos estudos, procurando uma resposta diante de tantas perguntas que o mundo faz e às vezes oferecem respostas erradas. A quem buscar? Como rezar? Tem mãos que nos procuram para dizer: é por aqui. Mas cuidado, porque pode ser caminhos espinhosos e difíceis. O pai, a mãe, o amigo pode te indicar. Ó Santo Afonso, por que rezastes tão cedo? São João Bosco que dizia: nós viemos ao mundo para os outros. A figura feminina de Santa Teresa para organizar uma igreja que estava se dispersando. Santa Teresinha que chamava para o amor e dizia: não vou desistir. Mesmo indo para Deus, uma chuva de rosas irei mandar na terra. Santa Catarina de Sena, no seu olhar observando os pecados do mundo, queria viver a sua pureza. E sem falar, outros percebiam que ela vivia de verdade. E assim, qual é a minha santidade de hoje? Qual é a minha dor, minhas dúvidas e a quem procuro, o que busco? As tentações vêm sempre ao meu encontro. Eu as encaro. Fugir não adianta, mas só vou saber enfrentar, de fato, a fortaleza dessa tentação quando me sinto fraco. E como dizia São Paulo Apóstolo, quando sou fraco é que sou forte diante de Cristo. Não é uma religião, talvez uma espiritualidade, talvez o eu que busca o outro. E se este dó que não passa por mim a pedido de Jesus, então chega no outro. Aí eu identifico de onde veio e por que aconteceu. Faz sentido uma vida inteira
se percebo a dor do próximo. Aqui ao meu redor não está morrendo ninguém. Ah, mas está tão distante. Tantas brigas, tantas desavenças, mas toca meu coração, porque existe uma linha que liga a outra. E a rede, ela só é perfeita, a rede só é fortalecida para ser jogada no mar ou no rio e trazer o alimento se elas se ligam uma à outra. Se existe um buraco na rede, o alimento vai fugir, vai escapar. E nós não nos saciaremos do verdadeiro peixe, do pão que mata a fome. Então Deus quer ensinar isso, Jesus quis ensinar isso. Não fique preso o seu olhar à cruz, passe por ela. Veja que ao lado dela ou atrás tem alguém dormindo no alento, numa noite escura, numa chuva. E se a rede está de fato rasgada, vai ter fome na mesa de alguém ou embaixo da ponte de alguém, ou alguém vai bater a sua porta e você vai dizer: estou ocupado rezando, não posso te atender agora, não posso matar a tua fome. Estou agora fazendo a minha parte para a minha salvação, porque o que eu faço é certo. O meu Deus é o Deus da vida, o seu não. Então você merece morrer, você não merece viver. Eu quero caminhar diante de uma cruz que não vejo mais Jesus nela, mas vejo alguém que por amor saiu dali, ressuscitou e me ensinou também a passar, a viver o gesto concreto do amar. Só assim saberei quem sou e por que vim ao mundo, passando pelo cravo, pelo espinho e chegando até a verdadeira vida, a luz eterna. Amém. Contemplai-o, contemplai-o e amai-o. Jesus meu, amabilidade infinita, não me deixeis viver mais ingrato para com tão grande bondade. Ó chagas de Jesus, fere-me de amor. Ó sangue de Jesus, inebriai-me de amor. Ó morte de Jesus, fazei-me morrer por todo outro amor que não seja de Jesus. Eu vos amo, ó meu Jesus, sobre todas as coisas. Amo-vos com toda a minha alma, amo-vos mais do que a mim mesmo. Por vossos merecimentos, ó meu Salvador crucificado, dai-me vosso amor e fazei-me todo vosso. Ó Maria, minha esperança, minha mãe, fazei-me amar a Jesus Cristo e nada mais eu vos peço. Amém. Paixão segundo Santo Afonso. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. E é tão importante a gente olhar para o crucificado. É tão importante que nesta Sexta-feira Santa, acompanhando a Via Sacra, contemplando o crucifixo, que a gente olhe para essa cruz como uma imensa chave de esperança para todos nós, para toda a humanidade, para a nossa geração. É essa esperança que brota da cruz, que desde que Jesus foi nela pregado, ela deixou de ser um instrumento de dor, de sofrimento, para se tornar uma fonte de esperança. Esperança de vida. Porque quem foi pregado nela é a fonte da vida e da vida eterna. Esse corpo que veio de Maria Santíssima traz dentro de si o Verbo eterno, infinito, início e fim de toda a história humana. É dessa esperança que a gente tem que viver, não das nossas pequeninas esperanças, entende? E vamos conseguir mais saúde, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo.
pobres esperancinhas de que nós tanto suamos para conseguir. Busca a esperança maior. Mas não esqueça, essa esperança de vida está conectada profundamente com o amor. E primeiramente um amor que eu recebo de Deus, provado, encarnado, vivendo a existência humana da concepção até a morte na cruz. É essa esperança maior que se comunica para mim e que não foi derrotada por nenhuma maldade desse mundo. E essa esperança que vale a pena a gente perseguir, buscar ao longo aí de toda a nossa vida. Cruz, sinal vivo da esperança que nos vem de Deus, que nada pode derrotar. Minha gente, quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, a primeira coisa importante é perceber como que nós somos fracos, como que nós necessitamos que ao menos uma gota desse sangue de Jesus penetre no nosso ser e nos encha de vida, mude, eu diria assim, as nossas células, para que a gente possa ter dentro de nós circulando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo Verbo eterno nos faz também ser eternos, a vida eterna. Guarde no seu coração então de que o crucifixo, eu dizia desde o início, Santo Afonso nunca pediu para a gente ter dó de Jesus, mas ele pediu que a gente se deixasse amar por esses braços abertos na cruz, que a gente aceitasse essa prova de amor que ele deu para todos nós, né? E é importante então que você tenha dentro de seu coração essa busca constante de Jesus. E quando você faz a sua oração, porque a oração, dizia Santo Afonso, é o grande meio da salvação. Não aquela oração que, me desculpe, a gente faz assim numa repetição constante, em alta velocidade, Ave Maria e Pai Nosso. Não, aquela oração que é um diálogo, uma prosa, uma conversa familiar com Jesus, em que eu abro meu coração para agradecer, para louvar, para suplicar, né? Mas é aquele bate-papo. Aprenda a fazer essa oração. Deixe de lado os Pais Nossos, deixe de lado um pouco as Ave Marias, deixe de lado esse mundo de oração que você compra, está escrito no livro, entende? Deixe brotar lá de dentro de você, como dizia Jesus, entre no quarto do seu coração, naquele silêncio, e lá não precisa nem sequer balbuciar, lá só o seu pensamento se dirige a Jesus e você conversa com Ele. A oração nos salva, principalmente essa oração que contempla, que revê tudo aquilo que Deus fez, desde a minha criação até a minha morte. Deus está dentro de mim, Deus me cerca, Deus está acima de mim, Deus me envolve totalmente. É essa oração que Santo Afonso tanto desejava que a gente aprendesse melhor. É essa oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Renove essa fé profunda desse mistério maravilhoso da ressurreição que vence toda e qualquer cruz. Obrigado, Padre Ulisses, por essa reflexão que nos coloca tão diante da cruz, mas não ficamos nela. Nossa Senhora ficou aos pés da cruz, recebeu Jesus em seus braços, morto, desfalecido, mas ela também o entregou para ser sepultado. Desceu o Monte Calvário, desceu aquele local sombrio, triste, e foi ao encontro da vida, porque sabia que nesse encontro Jesus voltaria a estar. Ele estaria lá novamente. Ela sofreu aos pés da cruz, mas vislumbrava a ressurreição. Obrigado, Maria Helena, porque na poesia da oração e na oração em poesia você nos ajuda, nos ajudou nesse reencontro da paz. Porque a Sexta-feira Santa, ela passa. O Tríduo Pascal passa e é isso que Jesus quer que percebamos. Que tudo passa, mas que pelo menos reconheçamos que Ele fez tudo isso e continua fazendo por amor. Então, quando tento tocar o dedo de Deus, quando quero tocar o seu coração pedindo socorro, eu ouço novamente aquela voz que Moisés ouviu diante da sarça ardente: tire a sandália dos teus pés, porque o chão que tu pisas é sagrado.
O teu coração é sagrado. Eu estou nele também. Não busque fora o que está dentro. Então eu entendo que o tríduo pascal vai passar. E eu tenho que passar pela Sexta-feira Santa. Compreender que tudo isso foi doloroso, foi silêncio, se tornou Eucaristia no dia que não tem missa. E me aponta o amanhã. Eu entendo que se chego aos pés da cruz, eu consigo ver lá a mãe, fazendo realizar o que o profeta Simeão falou: ah, mulher, uma espada vai transpassar a tua alma. Ali estava o discípulo amado do Mestre. Silêncio, silêncio, silêncio. Recordando tudo o que ele havia falado. Talvez no seu coração também, em meio àquela dor, ele pensasse: ele disse que vai ressuscitar. Então eu estarei aqui, firme aos pés da cruz, com sua mãe. Ele pediu que cuidasse dela e que fosse cuidado por ela. Mas nós vamos vê-lo novamente. O profeta Joel, no capítulo 4, versículo 10, fala: trocai os arados por espadas, suas foices por lanças. Mesmo o mais fraco diga: eu sou um guerreiro. Então, passe por esse momento difícil, mas entenda, desde o Antigo Testamento, Isaías capítulo 41, versículo 10, o Deus já dizia: não tenhais medo, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Sendo assim, na Sexta-feira Santa, passamos por ela e vamos ao encontro da ressurreição, da vida em plenitude, que começa em Deus, termina em Deus, mas passa por mim, passa pelo próximo, que precisa do meu amor, que precisa de você. Eu preciso de você. Não importa quem você seja, não importa quem você é, o que você faça. Não estou perguntando a sua religião ou o seu estado psíquico. Não estou perguntando também em quem você crê, onde você vai, o que você faz, qual a sua profissão. Talvez eu pergunte: você está bem? Vamos, de mãos unidas, buscar um país melhor, um mundo melhor? Vamos parar de brigas, de divisões? Vamos cantar o que o Salmo 150 fala? Tudo o que vive e respira, louve o Criador, louve o Criador, louve o Criador. Por isso que Jesus na cruz, ele chamou pelo Pai. E quando ele disse: tudo está consumado, ele quer dizer para nós: foi tudo por você. Agora, o que você pode oferecer por mim? Um pequeno gesto, uma migalha, Deus já transforma. Não desista da sua família, não desista de você. Nunca desista de amar, porque o amor passa pela cruz, mas não permanece lá. O amor vive, o amor está entre nós. Vamos amar e pedir que o mundo se reencontre neste amor, renasça. Assim, se queremos tocar na ponta do dedo de Deus, é para lembrar que toda a criação pode novamente renascer para a vida e perdoar-se uns aos outros. Amém, amém, amém. Ó Salvador do mundo, ó minha única esperança, pelos merecimentos de vossa paixão, livrai-me de todo afeto impuro que possa ser obstáculo ao amor que vos devo. Por vossas sacrossantas chagas, curai as minhas enfermidades e dai-me a graça de conservar longe do meu coração todo amor que não é para vós. Desprendei-me todas as coisas da terra e dai-me luz e força para não buscar outra coisa senão vós, meu único bem, meu amor, meu tudo. Ó Maria, minha mãe, esperança dos pecadores,
ajudar-me-eis com vossas súplicas. Rogai, rogai, rogai por mim e não deixeis de orar enquanto não me virde todo de Deus. Amém.